Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de novo no meu jardim. Hoje nós vamos fazer um arranjo nessa garrafa aqui que eu já furei com o meu ferro de solda. Tá todo furado, dá pra perceber? Esse aqui era um vidro não, uma garrafa, né? Porque é plástico, um pote, é um tubo, sei lá, de shampoo, tá? Já coloquei até a alça aqui pra eu pendurar. Tá? E eu vou colocar dentro, nesses furos que eu fiz, vou colocar essas espécies de muscosa, tá? Elas são assim, verdinhas, parecem iguais, mas não são. Essa daqui, ela é bem maior, aqui as folhas, é a muscosa conivens, tá? Essa daqui é a muscosa, tá vendo que elas são diferentes? E eu ainda tenho uma outra variedade, espécie, que é essa daqui, que é a piramidal. Tá vendo que são diferentes? A piramidal, que é essa daqui, eu tenho poucos exemplares dela. Mas que eu tenho é da conivens e da muscosa. Depois eu vou deixar o nome dele, vou deixar o nome escrito aqui para vocês. Certo? Então, o que que nós vamos fazer primeiramente? Inclusive, essa piramidal aqui, que temos pouco, vou plantar elas no final aqui em cima, tá? Nos buraquinhos que eu fiz, eu vou plantar só das outras duas espécies. Ao meu substrato normal que eu utilizo, eu não tô utilizando aqui o carvão e tô usando bem pouquinho de perlita, que é esse branquinho, tá? Que parece um isopor, certo? E um pouquinho só de casca de arroz carbonizado. E o que eu tô usando mais aqui é um substrato normal, orgânico, tipo uma terra de mato. Mas mesmo assim, quando a gente aperta, ele se solta, ó. Então, ainda tá muito bom o substrato. Então, primeiramente, a gente vai colocar um pouco desse substrato aqui dentro desse meu tubo e colocar as primeiras plantinhas. Lembrando que com esses buraquinhos aqui, o substrato pode sair, né? Mas é um substrato bem leve e a gente consegue colocar as plantinhas com facilidade. Eu vou fazer toda essa camada de baixo da conivens, tá? Ela é bem facinha de quebrar, então tem que ter bastante cuidado, tá? Nós vamos colocar assim, tá vendo? Colocar ela viradinha pra cima. Aqui ficou um pouco apertadinho. Mas tá dando certo, tá vendo? Depois ela vai fechar todinha. Aqui. Eu vou colocar aqui tudinho e eu já volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Olha, pessoal, como é que tá ficando. Tá ficando bonito, né? Eu já comecei com esse outro aqui, com a muscosa. Conivens, eu já acabei. Ele fica bem cheinho, bem entrelaçado, veja. Porque alguns eu consigo com mais raminhos. Então, isso vai preenchendo. Quanto mais tortinho for, olha, tá vendo que ele é bem tortinho, melhor, porque daí ele vai transpassando, né? Aqui, não sei se dá pra ver, eu coloquei o mesmo galho em 2 buraquinhos, tá? Isso também é possível.
Agora, então, nós vamos começar com esse outro, que é o muscosa, tá? Eu vou colocar ele daqui pra cima, até o final. E eu tenho bastante aqui, ó, não sei se dá pra ver, bastante pra eu ir escolhendo. Alguns estão um pouco amarelados, esse eu descarto. Provavelmente isso é em função da deficiência hídrica ou alguma falta de nutriente. Então, eu vou descartar e vou usar, olha esse como está lindo. E estava junto, né? E eu vou ver se eu consigo usar ele todo ou tirar um galinho aqui, ó. E aí, eu uso esse todo, tá vendo? E vai ficar bem cheinho. Quando você for colocar aqui, de preferência, coloque ele mais nessa posição, que daí ele vai entrar. E coloque com muita calma, com muita paciência, tá? Aqui que tem pouco substrato, então ele vai se quebrando, vai dobrando aqui, ó. Ele não tem onde se firmar aqui dentro, então, ó, ele faz isso. No momento que tiver o substrato, né, mais substrato aqui dentro, ele fica direitinho, certo? Olha, ele pode ficar assim, ó. Ó, esse aqui já encontrou mais substrato, veja, e ele ficou assim. Aí, depois eu vou colocando aqui entre os buraquinhos, né? Pode ser pequenininho, que nem esse, pode colocar mais do que um junto, tá? E ele tem fácil pega, ele vai enraizar facilmente. Tá bom, gente? Vou colocar aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Olha, então, como é que ficou depois de pronto, tá? A de folha mais larga, que é a conivens, eu coloquei na parte de baixo, certo? Aí, depois eu coloquei a muscosa, que é essa daqui. Isso daqui não é problema, não, tá? Isso daqui é a parte reprodutiva da planta, tá? Como se fosse sementinhas, tá bom? Não é problema, como fosse samambaia. E na parte de cima eu coloquei, quase não dá pra ver, né? Que são só algumas, a piramidal. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui pra mostrar. Essa é a piramidal, tá? Aqui também dá pra ver a piramidal, que é essa daqui. Coloquei bem no topo. Ficou bem cheinho, né? Gente, então é isso, tá? Pra fazer a rega, eu geralmente uso a rega de imersão, coloco a água num balde e vou lá e coloco, mergulho, deixo um tempo e depois eu tiro. Na época de chuva, né? Como aqui em Brasília tem época de seca e época de chuva. Na época de chuva, eu geralmente deixo na chuva esses tipos de espécies aqui, de qualquer uma das três, certo? E na época da seca, então, eu faço a rega por imersão. Se você gostou, você compartilha, faça você também, é bem fácil. Pode fazer com outras espécies, com as espécies que você quiser. Deixa seu like, para nós é muito importante. E eu te agradeço e até o próximo vídeo. Beijos!